são valores baixos. Não é a primeira vez que o governo do estado faz uma compra milionária sem licitação. Oi, boa noite, Marli. Boa noite, Neuza, tudo bom? Tudo bem? Ô, Manuel, tudo bem? Manuel, eu não Tranquilo. vou poder falar com sotaque moçambicano. É, mas Tem um é o mesmo, é similar ao brasileiro. O Brasil tem a forma de falar que é quase típico dos países como Angola, Moçambique, Congo, por aí, porque nós não nos apercebemos porque falamos, mas cantamos. Falamos cantando. E se você vai prestar atenção nos portugueses, não. Nós Sim, falamos. sim. É como o próprio. Isso não acontece só na língua portuguesa, por exemplo, na língua inglesa também. Você vai ouvir um britânico, um nativo, ou um americano nativo, e vai ouvir um sul-africano. Vocês recordam dos discursos de Nelson Mandela? Our Sim. father, our my brother. Então, aquele parece estar cantando, mas está falando. Ah, sim. Isso é típico Sim, dos países das língua portuguesa, né? sim, particularmente os que falam Yorubá e Banto. Os Uhum. que não têm muita influência árabe. Ah, tá. Sim. Então é típico mesmo. Se você prestar atenção, é como se estivesse cantando. Isso é típico também aqui no Brasil. Eu estou procurando Eu entendo isso de saber a desde origem. pequeno, que aprendi com minha bisavó. É, sim. De saber se a minha origem é Yorubá, eu já sei mais ou menos. Sim. Inclusive mais pela questão histórica, religiosa, da região do Benin. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Mas as fronteiras nos traem muito, porque eu conversei tanto com um professor de história, uma vez brasileiro, que estudava a egiptologia, que ele tinha certeza que pegava nos mapas dele, porque até os mapas dos reinos, para os africanos, não são antigos, mas para quem estuda a história de África, mapa dos reinos, os reinos foram a fase da civilização, porque temos outras fases, por exemplo, da migração. Entende? Por exemplo, se você vai ver um corpo de um nigeriano e vai ver um corpo de um tanzaniano, um corpo de um sul-africano, você vai perceber essa migração. Porque eu sou de origem Khoisan. Eu sou a junção dos San e dos Khoi. Então, eu herdo duas habilidades, que é a caça, a reconciliação e a caça, a pesca, essas coisas todas. Então, eles se unem por aí. Então, eles, quando saíram, os San, que eram fortes, alguns migraram lá, até foram os Yorubás, foram até o Egito, a Tanzânia, mas os outros foram para o sul, onde foram unir-se com os San, que eram muito fortes. Então, essas origens são muito importantes. Eu costumo brincar, provocando, já está na hora 19h30, dizer que, olha, a gente o que tem que recuperar não é a tecnologia do DNA, é a nossa espiritualidade. Porque a nossa espiritualidade consegue nos localizar. Nós, por exemplo, o meu filho, hoje, se ele procurar saber qual é a origem, ele vai ter com o Pai de Santo, vai lhe dizer. Entende? Então, se vocês estão com essas dificuldades, o que falta na vossa espiritualidade? Brincadeira. Costumo brincar assim, mas é sério. Mas professor, eu tô falando dessa minha origem e de saber que os meus ancestrais vêm do Benin por conta da espiritualidade, da minha ancestralidade. Sim.
depois que eu fiz iniciação IFA, então a gente tem consulta com a espiritualidade. Então eu sou iniciado em IFA. Agora, quando os espíritos falam, os ancestrais vêm e falam, que língua falam? Isso é um bom... Então... Já viu? Às vezes não é tão difícil quanto a gente anda a imaginar aí. Pronto, acho que são 19h30 aí. Vou silenciar o meu microfone aqui. Eu também vou licenciar o meu, passar para mim. Vamos dar mais alguns minutinhos, né, para o pessoal entrar. Hoje eu não vou editar o início do vídeo. Axé. Axé. Professor, sabes que eu fui visitar um terreiro em Salvador, esqueci o nome, mas não é o da Casa Branca, e eu perguntei se eles sabiam que existe ciúmes. Por exemplo, imagine se o pessoa preto é lindo. Então, ele é lindo, escreveu lindo porque acredita que é lindo. Existe entre a espiritualidade das tribos os ciúmes também da ancestralidade. Por exemplo, a riqueza espiritual da pessoa. Você pode procurar a sua ancestralidade e um espírito te roubar. Você pensar que está cultuando um espírito enquanto é falso. No momento, por exemplo, do trans, não sei como que chamam aqui, tem que ter atenção nos primeiros espíritos que aparecem no momento da identificar, porque há espíritos que às vezes vêm e dizem, você é de Benin. Por exemplo, eu, se fosse espírito, iria te levar para a minha terra, dizia que você é da minha terra. Entendeu? Então, estou brincando, mas isso é facto. Por exemplo, é por isso que, se vocês vão olhar, vamos chamar os autores africanos, diz-se Shene Waguni, Wationgo, Gudi Wationgo, Wakangomane, eu sou Wakangomane. Então, esse Waka normalmente identifica de que local ou de que tribo vem. Mas mesmo na mesma tribo, você pode ser de Benin, de uma determinada tribo, mas os espíritos lutarem pela sua espiritualidade. Então, há esses enganos aí que às vezes sucedem. Então, existe também isso, nessas coisas de espiritualidade. Tem que procurar com muita cautela, com paciência, com tempo, para que encontre o espírito certo. E as pessoas também que são sérias, né, professor? Porque não pode ser qualquer um, senão a gente entra na lógica desses charlatões aí que leva as pessoas para o caminho errado, leva as pessoas para o buraco, né? Então, por isso que o sacerdote tem que ser uma pessoa de bastante respeito, né? Muito respeitada, para não pode ser qualquer pessoa, né? Ultimamente, eu tenho isso com muita tranquilidade, de indicar às pessoas que a gente tem maior credibilidade, porque não pode ser gente que anda falando de qualquer jeito, porque Sim. Tem muita gente por aí doido para catar o dinheiro dos outros sem a responsabilidade com o ser, no ponto de vista total, né? O ser na totalidade, não só um ser superficial, né? Então, isso a gente tem essa dimensão de respeito, essa dimensão que a gente trabalhe, que a gente trate com a das pessoas nos procuram, para que ela seja na sua integralidade, não superficial. Isso é muito, muito sério, essa questão. É tão séria que mesmo... Se você vai ver o processo do pentecostalismo, do evangelismo em África, muitos que depois se chamam apóstolos e fazem adivinhações, eles passam por rituais que lhes permitem ter essas visões. Qualquer um pode ter essas visões, se for... Porque há um livro que eu, infelizmente, já acabou, que é da Amina Tossofá, que é A Greve dos Mendigos.
ela faz um retrato em romance como essas coisas são. Porque quando você vai à consulta, os sacerdotes, eles te perguntam o que você quer. Isso aqui é perigoso. O que você quer? Então, quando alguém vai para a Nigéria, tem que saber o que eu quero. Porque se você quer o mal, vão te dar o mal. Conhece o livro do Mbit? O mal, aquele pequeno ensaio de John Mbit, O Mal é África. Eu depois partilho convosco. É um pequeno texto. O que você quer? Está a perceber? Há aqueles que não te dão o mal, mas há aqueles que podem te dar o mal porque você vai pagar dinheiro. Então, por exemplo, vai te dar o espírito da cobra, vai te dar o espírito do leão. Agora, o que você vai fazer com aquilo? Entendeu? Então, isso que estás a dizer é muito sério para vocês terem atenção quando vocês aceitarem, porque nem tudo que está no Brasil é bom e nem tudo que vem de África é bom. Essa é a crítica que muitos gostam de ouvir. Mas pronto, é isso. A Marli levantou a mão. Nós vamos iniciar já. Marli, você quer falar? Mas vamos respeitar o horário, que já estamos com 8 minutos de atraso. Por favor, Marli. Eu quero sim, porque eu sou a 5ª geração de duas perspectivas tradicionais das tradições culturais e ancestrais dos povos do tronco linguístico iorubá. Eu sou Yalorixá há mais de 45 anos. E há uns 10 anos eu iniciei e fiz a iniciação em Ifá. Mas eu quero trazer o seguinte, que eu sou de uma família, aqui no Brasil, na diáspora, eu sou a 5ª geração de uma família cujo o orixá dessa família principal é Ogum. E eu conheci as pessoas. Eu convivi com minha bisavó, eu convivi com todos, né? E eu fui designada e escolhida para ser a pessoa, né? Eu sou... A minha mãe vai fazer 100 anos agora, né? Dia 11 de abril. E eu sou a primogênita. Eu quero ser convidado para a festa. Olha, já está fechado o convite, porque a gente não tem mais dinheiro para convidar ninguém. Porque ela, entendeu? A gente ia fazer uma festa com 100 pessoas, mas só de parentes a gente descobriu que nós somos 148. E aí, entende? Mas as pessoas que conviveram conosco já estamos assim nos 250 e não tem mais como esticar nada. Mas voltando à questão. Então, na minha geração, né, eu sou a primogênita, meu pai é Ogã de Ogum, minha mãe é iniciada de Oiá com Ogum. E eu sou a mais velha e sou a única mulher. Tenho 7 irmãos. Os 7 irmãos, eles todos não são rodantes. A única rodante sou eu. Depois a gente vai conversar fora do... Isso. E eu fui escolhida para ser seguidora, entendeu? Do legado do Ogum enquanto herói civilizador. Um outro aspecto que eu também sou, né? Eu também sou da 5ª geração na família do Candomblé. Eu sou do Ogum, mas eu sou
a representante, eu sou tataraneta de Odé, eu sou bisneta de Odé, eu sou neta de Odé, eu sou filha de Odé e eu sou mãe de Odé. Então, eu não tenho dúvida de que eu sou do povo da floresta. Eu sou do tronco linguístico iorubá e eu sou da floresta. Porque Ogum e Odé, eles são desse território geopolítico. Era isso só que eu queria compartilhar. Obrigada, Marli. A gente vai fazer uma conversa mais específica a respeito das religiões, né? Eu acho que esse também é um aspecto que a gente precisa aprofundar. Então, nós vamos iniciar agora o estudo de hoje. Quem vai fazer a exposição é o professor Wallner Dieudus. Ele vai expor o capítulo 9, que é a parte 2 do livro. E o capítulo 9, o título é A Reforma Social através da Nova Filosofia da Redenção Africana. Então, este é o último capítulo do livro, né? Mas nós ainda temos que repor o capítulo 7, né? Que tivemos problema naquele dia, e decidimos seguir com o calendário e, ao final, voltar e fazer, então, a exposição do capítulo 7. O capítulo 7 vai ser exposto pelo professor Aldo e professor Nazito, provavelmente na próxima segunda-feira. Tá? Então, hoje, eu vou já passar a palavra ao professor Wallner, vou pedir a ele que faça a sua apresentação e já inicie a sua exposição. Antes, eu queria só alguns esclarecimentos, né? Pedir a todos que mantenham os microfones desligados enquanto o professor estiver expondo. A lista de presença será colocada no chat logo após a exposição do professor Wallner, tá bom? E eu acho que 20 minutos, tá bom, professor, para a sua exposição? Pelo jeito, eu ia pedir mais tempo, né? Tá bom, então vamos concentrar. Esse capítulo é tão famoso. Sim. Eu queria apenas ler o texto, ó, tão bacana que é. 25 minutos, então, tá bom? Vamos me esforçar aí para não extrapolar o tempo, tá? Tá bom. E depois, na sequência, nós abrimos, né, para as considerações dos participantes. Quem quiser participar, levanta a mãozinha, a gente segue a ordem, né? E peço que as participações não extrapolem a 3 minutos depois, tá bom? Então, com a palavra, o professor Wallner, para dar início à sua apresentação. Ok, agora é comigo. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez apresentando sobre o nosso grande autor, filósofo, George James. Bom, para quem que não sei se tem pessoas novas aqui, novato, no grupo, ou seja, que está acompanhando agora, eu sou Wallner Dieudus. Se a gente for pronunciar em francês, é Wallner Dieudus. Eu sou do Haiti, estou há 10 anos aqui no Brasil, e eu sou formado em filosofia, estou mestrando em filosofia pela Universidade Federal de Rondônia, eu sou técnico em administração, e atualmente também estou cursando técnico em edificações, tá? Também eu sou defensor popular, tudo isso por conta da nossa comunidade aqui no Brasil. Bom, como eu posso dizer, é uma continuação, né, que vamos fazer, e nesse capítulo, como eu falei, eu queria apenas ler, eu não fiz slide hoje,
E eu já marquei o texto aqui todo, as partes que eu vou conversar com vocês. E, de ponto de vista filosófico, eu sei que as perguntas são mais interessantes do que as respostas. E eu vou fazer bastante pergunta para vocês aí. Então, tá. Eu vou apresentar sobre o capítulo 9, né, que fala a reforma social através da nova filosofia de redenção africana. Como eu falei, né, vou fazer umas perguntas, né, para chegar a uma determinada resposta, né? Como que será feita essa reforma social que o autor está propondo aqui, né, no título desse capítulo? Quando ele fala de nova filosofia está baseada em quê? Certo? Ele fala também de uma nova filosofia de redenção africana. Então, essa redenção, o que é essa redenção? Certo? E são as perguntas que permitem que eu possa chegar a uma resposta, né? Eu posso dizer, uma resposta definitiva. Porque nesse capítulo, o autor, James, ele é bem categórico, certo? Bem categórico. Ele deu a sua sugestão, uma forma de superar, né, os legados do colonialismo. Ou seja, é uma forma, ele sugeriu realmente uma forma de reabilitar, um reparo, uma salvação, que é nada mais do que essa redenção africana, certo? E bem no início, né, ele critica profundamente, né, do que nós aprendemos no ensino médio, né, a questão da filosofia, né, principalmente a filosofia grega. Ele propõe umas ideias, uma forma de erradicar essas heranças do colonialismo. Então, eu estou tentando uma forma de não desviar nada do pensamento do autor. E no caso, eu sou formado em filosofia, eu nunca aprendi. Eu encontrei no livro do Azantes, semana passada, ele mostra o percurso filosófico de Tales de Mileto, que estudou no Egito, nada mais do que a África Norte, né? Norte da África, eu também, a questão da África Negra. E estou muito feliz em descobrir essas falsas tradições, o que o James colocou no livro dele, né, nesse capítulo específico que estou lendo, ele diz que essas falsas tradições, a gente precisa ultrapassá-los através de uma nova filosofia de redenção. Ok? Essa nova filosofia vai ser feita para os povos pretos. Mas ele menciona o preto, eu não gosto de usar preto, mas eu gosto mais de usar a palavra, ou seja, o substantivo negro. Eu sei que esses autores, né, africanos usam a palavra no sentido positivo, né? Portanto, no Brasil tem um aspecto diferente, eu posso dizer, tem um aspecto pejorativo. Agora, eu vou ler essa primeira parte, onde ele aborda exatamente essa filosofia grega, né? Agora, tem sido demonstrado que a filosofia e as artes e as ciências humanas, ou seja, as ciências, foram legado à civilização pelo povo do norte da África, e não pelo povo da Grécia, né? Exatamente agora ele está criticando esses autores. Vocês vão ver mais adiante, ele menciona 3 autores, né? E eu me lembro que tem uma parte que ele está falando aqui, bem no início, que foi
que foi apresentado já por alguém aqui do grupo, tá? E também ele fala assim, tem algumas partes que eu vou ler, como eu falei, é muito bonito, né? Do que ele fala, isso faz com que eu descubra realmente a filosofia é filosofia. A filosofia é liberdade. Então, através desse estudo pan-africanista, eu posso dizer somos libertos. Temos total liberdade de fazer pesquisa, de criticar, né, propondo a nossa ideia de ponto de vista filosófico. Fala assim, a verdade de que os gregos não foram os autores da filosofia grega, mas as pessoas do norte de África mudaria a sua opinião de desrespeito para uma de respeito pelas pessoas pretas em todo o mundo e tratá-los adequadamente. Então, eu não sei se vocês têm contato com o livro do Hegel, que fala sobre a história, não, a filosofia da história, certo? Não é a história da filosofia, não, pelo contrário. Onde ele critica realmente que a nossa identidade, que é a questão da essência negra, certo? Eu não vou eu vou aprofundar mais um pouquinho mais para frente sobre isso, e eu vou continuar fazer essa leitura interpretando essas perguntas, certo? E isso também vai significar uma mudança mais importante na mentalidade das pessoas pretas. Uma mudança de um complexo de inferioridade para a realização e consciência de sua igualdade com todos os outros grandes povos do mundo que construíram grandes civilizações. Então, ele está mencionando aqui uma forma de ensinar, né, de reorientar, ou seja, orientar o seu conterrâneo, os seus irmãos. Quem somos nós, no caso, são os negros, certo? Incluindo eu. Estou, na verdade, agora sendo uma pessoa descolonizada através dessa leitura. E também esse complexo de inferioridade mencionado por Frantz Fanon no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas. E ele destacou, certo? Eu vou continuar aqui. No drama de filosofia grega, vocês podem me acompanhar no livro, está aqui em PDF, só que eu fiz alguns destaques, né? Não é importante não, mas só apenas para extrapolar o tempo para me conseguir acompanhar vocês conforme que está dentro do parâmetro aqui do grupo, para não passar muito tempo. No drama de filosofia grega, existem 3 autores que têm desempenhado partes distintas, a saber, Alexandre o Grande, que por um ato de agressão invadiu o Egito em 333 anos antes do Cristo, saqueando e pilhando a biblioteca real de Alexandria e, junto com seus companheiros, levaram um espólio de livros científico, filosófico e religioso. Esse aí que eu estava falando que eu posso dizer, foi esclarecido por um colega aqui do grupo, né? Eu lembro que também o professor Manuel salientou isso, que não consigo lembrar exatamente, teve um tipo de viagem na África também, que foram roubados os livros, né, essenciais, que conta realmente a história da África. Ok? Então, o Egito foi, então, roubado. Isso que ninguém quis escutar, certo? Ninguém quis escutar. E anexado com parte do Império de Alexandre. Mas o plano de invasão inclua muito mais do que a mera expansão territorial. Nada mais do que essa invasão.
e pois ele preparou o caminho e se o tornou possível para a captura da cultura do continente africano. Eu pergunto agora, através desse posicionamento de George James, o Egito foi roubado? Eu posso parar. Se alguém consegue me responder e explicar, eu vou parar aqui a apresentação. O Egito foi realmente roubado através desse argumento do autor? Então, foi isso que leva à nossa discussão, né? Que lhe explica esse legado roubado. Isso nos conduz ao, quer dizer, esses três, né, que foram, né, que ali fala sobre a drama da filosofia grega, esses três autores, certo? O segundo, nada mais do que a escola de Aristóteles, né, cujos alunos se mudaram de Atenas para o Egito. Está me ouvindo direito? Bem? Certo. Ok? Se mudaram de Atenas para o Egito e converteram a biblioteca real. Primeiro em um centro de pesquisa, posteriormente em uma universidade. E o terceiro, a terceira drama, quer dizer, lugar que aquele vasto corpo do conhecimento científico que eles tinham adquirido lá, né, no Egito, com a pesquisa, juntamente com as instruções orais que estudantes gregos receberam dos sacerdotes egípcios. Eu falei sobre isso também na apresentação anterior, né? Para aqueles que chamaram a história da filosofia grega, né? Dessa forma, os gregos roubaram o legado do continente africano e chamou-lhe seu próprio. Essa aqui é uma grande descoberta. Então, vamos continuar? É por isso que eu falei, eu não queria mudar nada sobre a ideia do autor. Então, o continente africano não fez nenhuma contribuição para a civilização, porque seu povo é atrasado e pobre em inteligência cultural, segundo os gregos. Então, esse resultado é uma forma de desrespeito aos africanos, ao continente africano, certo? Ele fala assim: e como já foi apontado, o resultado dessa desonestidade tem sido a criação de uma opinião mundial sobre o nosso povo. Eu posso dizer o nosso povo, né? E o terceiro que ele menciona, né? Que é o terceiro autor, que é a Roma Antiga. Só que eu não fiz uma pesquisa muito aprofundada. Esses três eu poderia explicar e fazer uma pesquisa mais ampliada para poder explicar para vocês, né, de que o autor não é porque ele exagerou. Ele provou ao contrário do que nós aprendemos, né, sobre a modernidade, sobre os gregos, sobre o Ocidente, certo? E ele fala assim: e agora chegamos ao terceiro autor, que é Roma Antiga, através dos decretos de seus imperadores. Teodósio, no 4º século depois de Cristo, e Justiniano, no 6º século depois de Cristo, aboliu os mistérios do continente africano, que é o antigo sistema da cultura do mundo. Quer dizer, não é apenas o antigo, é a primeira, certo? E esse mistério já foi também apontado por alguém aqui, só que eu não consigo lembrar o nome de todos. Eu poderia até citar, né? Mas isso que eu não consigo decorar os nomes e tal, mas já foi apontado aqui. Como eu falei anteriormente, o Egito era a terra santa do mundo antigo, e os mistérios eram a única, quer dizer, é o uno,
Nós aprendemos esse conceito de uno em Santo Agostinho. É algo inseparável. É nosso, é deles. Certo? Que essas questões de mistérios, são essas coisas, esses mistérios que os filósofos gregos não conseguiam se adaptar quando eles foram estudar lá no Egito. Certo? Então, eu vou falar essa parte exatamente aqui, no livro do Rego. Isso aí parece um pouco doloroso para o pensamento hegeliano, porque ele fala assim, o Egito deve ser parte da Europa, porque a civilização não deveria ter começado por lá, no continente africano, porque, segundo ele, os africanos não têm essa capacidade, ou seja, o intelecto que ele fala, de se desenvolver, né? Eu considero isso aqui foi uma inveja dos filósofos modernos, a maioria, né? Realmente uma inveja, sim. Diz que a civilização não deveria ter começado na África. Então, segundo, né, o Azante também, um grande filósofo que criticou profundamente e filosoficamente o pensamento que foi destacado pelo filósofo alemão. Eu vou seguir, eu não sei se falta muito, está faltando muito ainda. E nesse caso, essa filosofia de redenção é algo fundamental, né, para que o povo africano consiga se livrar Desculpa aí, pessoal, mas eu que desliguei mesmo porque minha esposa aí tá lá. Tá bom, né? Ele fez uma crítica tanto para os brancos como para os negros. Nessa parte que eu vou apresentar agora, ele fala sobre uma deseducação. Entre aspas, eu posso dizer reeducação. Essa forma de reeducar está valendo para os ambos, né, quanto negro e branco. Por quê? De uma forma mais ampliada, eu posso dizer, ele está falando também de uma forma que a América, de forma geral, deve se adaptar com essa reforma social, né? Eu vou ler essa parte aqui, muito interessante, né? Ele fala assim, eu acredito, quem que está falando é ele, eu acredito que numa reforma desse tipo é possível se as melhores mentes de ambos os grupos raciais cooperarem na sua realização. Ambos os grupos foram vítima comum de deseducação decorrentes de uma falsa tradição sobre o continente africano. E ela os levou a desenvolver atitudes de acordo com a sua crença comum. Os brancos, um complexo de superioridade, segundo Fanon também fala muito bem sobre isso, e os pretos, negros, ou correspondente do complexo de inferioridade. E se quisermos realizar uma reforma em relações raciais, é óbvio que ambos os grupos raciais devem combinar seus esforços no abandono e destruição daquela mentalidade a qual tem mergulhado o povo preto em uma situação social. Então, essa forma de
de instruir, de educar, né, de rejeitar a filosofia africana no ensino médio, básico, eu posso dizer, porque básico, porque a família não entende nada sobre a filosofia africana. Exemplo, eu lembrei, no final do meu curso de filosofia, tem um aluno que me perguntou, você vai escrever sobre o que, Valner? Eu falei, vou escrever sobre a filosofia africana. Esse aluno se espantou, disse que ainda existe. Não, ele fala assim, agora existe a filosofia africana? Eu falo, claro que sim. Talvez você não tenha conhecimento de que se trata a filosofia africana, para você não existe. Não é porque não existe, você não tem conhecimento sobre a tal filosofia, chamada filosofia africana. Então, quer dizer, os brancos ficam no seu complexo de superioridade e os negros permanecem no seu complexo de inferioridade. Eles falam assim, quem que tem a forma de pensar, de se desenvolver, de se descolonizar, né, deve cooperar para uma realização, né, para que nós possamos sair dessa situação social. Então, essa forma de deseducação social, Cheikh Anta Diop, ele fala sobre uma questão de fardo do homem branco, né? Esse fardo do homem branco nada mais do que esse complexo de superioridade, né? E também a questão de monarquia, ok? Então, ainda o autor sugeriu, ele vai falar dessa forma. Eu sugiro, deve ser feito por disseminação mundial de verdade. Toda essa falsa tradição, essa pregação de filosófica europeia, né, deve ser repensado através deste estudo sobre o livro Legado Roubado de Stalin Legacy. Então, deve ser repensado, deve ser disseminar a verdade em si. Eu falei anteriormente que pode ser uma questão da América também, ele reafirma isso, deve ser feito por disseminação mundial de verdade. Através de quê? Através de um sistema de reeducação a fim de estimular e encorajar uma mudança na atitude de raças em relação à outra, ao combinar seus esforços. No caso, é uma forma de se desenvolver a sua capacidade intelectual. Não é porque não tem, não. Certo? Tem sim, é uma forma de unir, que é a questão de pan-africana. Eu posso dizer, esse pan, nada mais do que união. Certo? É união. Que Amilcar Cabral, ele fala muito sobre isso, a unidade. Também Cheikh Anta Diop, ele fala sobre a unidade. Essa unidade pode ser na África, pode ser aqui, né? Na diáspora e etc. Ok? Eu vou continuar aqui, porque eu falei que é uma forma de... Vou tentar resumir. Professora Neuza, anota aí para mim, se faltar 5 minutos, me avisa. Eu vou fazer pergunta, no caso, para a gente dialogar junto. Como eu falei, a pergunta é muito mais interessante do que a resposta. Certo? Então, vou continuar por aqui. Onde eu parei, né? Ambas as raças devem... Eu lembrei quando eu estava dando aula de inglês, esse deve é uma obrigação. Ele fala assim, ambas as raças devem, vírgula, não apenas pregar e ensinar a verdade que o sistema de mistério do continente africano deu ao mundo, filosofia e religião e as artes e ciências,
mas eles devem fazer com que todos os falsos elogios aos gregos sejam removidos dos livros didáticos das nossas escolas e faculdades, porque esta é a prática que tem vendado os olhos do mundo e que lançou as bases para as deploráveis relações raciais do mundo moderno. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E nesse caso, temos uma responsabilidade. Por isso que eu falei, quando eu vi existe tanto racismo no Brasil, eu não sei por quê. Porque o James está dizendo aqui, é uma forma de, independentemente da sua cor, da sua cor, independente. Ele sugeriu aqui que temos uma responsabilidade. Por quê? A América passou nessa peneira do colonialismo. Então, nada mais esse aspecto colonial sobre uma questão de raça. Exemplo, você chega lá na Europa, vai dizer que você não é brasileiro, você não é argentino, você não é peruano, eu posso dizer, você não é venezuelano, você é latino. Agora, tu vai ver o que é sofrer, né? Por apenas da sua origem, nada de cor. Você é latino. Então, todos nós devem lutar para erradicar, para acabar mesmo com essa questão racial. Não apenas em termos de não deve existir o racismo nesses países. Não, eu sou descendente do alemão, você não é alemão. Você está lutando, né, por um fato comum. Para não perder muito o raciocínio aqui, né? Então, nesse caso, o autor propôs suas ideias por meio de superação das ideologias gregas e mesmo modernas. Vamos perguntar de novo. O que é a ideologia? Se for perguntar. O que é essa ideologia? Então, eu encontrei um texto aqui do professor Kabengele. Ele menciona nada mais do que uma ótica pejorativa. A ideologia não é nada mais do que o engano consciente, mentira intencional, pensamento hipócrita, uma mistificação, conhecimento deformado. Isso podemos caracterizar como uma ideologia. Voltando aqui no texto, eu vou pular umas partes aqui, né? Esse aqui eu posso dizer, né? Vamos prosseguir com essa leitura. Esta prova foi estabelecida nos capítulos 5 a 8. O legado roubado, Stolen Legacy, e a fim de realizar a nossa cruzada mundial, nós devemos recomendar legado roubado, Stolen Legacy, para doação e estudo nas escolas e faculdades de ambos os grupos raciais e em nossas fraternidades, irmandades e grupos interraciais, a fim de que jovens e velhos da nossa geração atual possam todos conhecer a verdade e ser capazes de passá-la para as futuras gerações.
Então, eu, enquanto jovem estudante formado em filosofia, através dessa leitura, eu descubro mais uma verdade. A filosofia sempre é em busca de verdades. Né? Não é porque eu fui mal, assim, aprendido durante a minha graduação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Tem uma parte que eu coloquei na minha dissertação, eu vou procurar, acho que eu até anotei aqui, está na página 43, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, não é uma... Como eu falei, o autor, nesse último capítulo, ele é muito categórico. Ele deu a forma mesmo de superar, né, essas ideologias do colonialismo, né? E ressaltando o que Fanon mencionou também, ele disse que não é uma forma de contra a filosofia europeia, ou seja, dos Ocidente, né? É uma forma de reeducar ele fala, reeducar meus irmãos, né? Também tem um autor que fala assim, que isso não se trata de comprar novos odres e descartar os velhos, nem de colocar o vinho novo em barris velho. Trata-se, vírgula, isso sim, vírgula, de reconstruir os velhos barris para que possam conter para que possam conter o novo vinho. E esse novo vinho, nada mais do que a filosofia de redenção que o autor está propondo aqui. Eu não sei se vocês concordam comigo, ou seja, com o autor, ele não tem, assim, passando a mão na cabeça dos gregos, ou seja, dos ocidentes, né? É uma forma de dizer o que é verdade. Através desse livro dele, você consegue ver realmente que há uma falsa tradição. Certo? Então, continuando por aqui. Professor, Sorry. Nós estamos com 30 minutos da sua apresentação. Mais 2 ou 3 minutos, tá bom? Tá. Ok. Eu vou tentar resumir. Tem uma parte aqui que ele fala, né, os objetivos do livro dele. Né? E tem uma parte que eu mencionei que são super relevantes, né, a sugestão dele e tal. E ele fala sobre os objetivos do legado roubado, não apenas para estimular uma reforma nas relações raciais e pesquisa científica, mas também para cultivar esse culto o Hegel, ele é muito categórico nesse caso, né? Esse cultivar, né? Mas também para cultivar o orgulho no próprio povo preto e para fortalecer-lhes uma nova filosofia de redenção africana como modus operandi de alcançar a reforma social. Esse modus é o modus operacional, a forma de você se movimentar, a forma de você pensar, né? Esta nova filosofia de redenção consiste de uma simples preposição da seguinte forma. Resumindo, os gregos não foram os autores da filosofia grega, mas o povo preto da norte da África, ele colocou também os egípcios. Então, a filosofia de redenção, o autor está propondo aqui, é um processo psicológico que envolve uma mudança de crença ou mentalidade a ser seguida por uma correspondente mudança no behavior. Behavior é o comportamento. Eu vou roubar esse termo que eu aprendi
behaviorismo, quer dizer, comportamento. Isso significa uma emancipação, quer dizer, redenção significa também emancipação mental, né, do povo negro. Então, de tudo isso, nós aprendemos, inclusive eu, sobre toda a falsidade tradicional. E o povo negro precisa ser precisa ser libertado. Mais uma vez, certo? Mais uma vez. Então, eu vou finalizar por aqui. Eu sei, vai ter pergunta, estamos totalmente à disposição para contribuir com vocês, de acordo com essa leitura que eu fiz. Eu acho muito interessante o último capítulo. O autor sugeriu muita coisa para a gente fazer. Temos muito, ou seja, temos chão para frente, mas eu vou cavar, eu vou construir essa rodovia enquanto um ente negro, enquanto filósofo. Professora Neuza, muito obrigado. Eu sei que vocês têm muita confiança aqui. Estou à disposição para contribuir mais, né? De qualquer forma. Muito obrigado. Agora vamos no debate. Ok, muito obrigada, professor. É realmente bastante instigante, né, a sua exposição. Você faz várias provocações e agora a gente abre, então, para as contribuições dos participantes. É só clicar aí na mãozinha, levantar a mãozinha para a gente passar a palavra. Deusuíta. Boa noite. Levantar mais edições. Sim. Que ótima exposição essa sua. Está aumentando os meus conhecimentos, né? Eu estou aqui com o texto na mão, que eu imprimi desde o início dessas apresentações, Valda, estou na página 97. Não sei se você está com seu material aí. E eu queria reforçar um pouco do que eu fiz numa apresentação lá no capítulo 5, retomando o capítulo 4, muito interessante. Esse parágrafo aí todo, resumindo, onde você colocou isto, nos conduz ao segundo autor, que é a escola de Aristóteles, cujos alunos se mudaram de Atenas para o Egito e converteram a Biblioteca Real, primeiro em um centro de pesquisa, posteriormente em uma universidade. E, em terceiro lugar, compilaram aquele vasto corpo de conhecimento científico que eles tinham adquirido com a pesquisa, juntamente com as instruções orais, que os estudantes gregos receberam dos sacerdotes egípcios, para o que eles chamaram de história da filosofia grega. Eu lembrei de que os gregos, os jônicos, e mais algumas colônias, alguns estudantes, alguns alunos, eles saíam dali das colônias e iam até o Baixo Egito, né, para poder adquirir conhecimento dessas experiências egípcias. E aí, então, aqui no capítulo que você faz a sua exposição, no capítulo 9, retoma um pouco essa informação, para realmente, como ele é bem coerente, ele vai colocando, consequentemente, as informações para dizer, então, que os gregos, né, estiveram, receberam esses conhecimentos, eles se inspiraram nesses conhecimentos
naquilo que mais tarde eles vêm chamar de filosofia grega. Era isso que eu queria colocar, que há aqui uma conexão bem interessante do livro, e que aí nós podemos fazer outros comentários, mas eu fico com este aqui, e acho que dá para a gente compreendê-lo melhor. Né? Aqui a história do autor sobre a filosofia egípcia numa relação com os gregos. Obrigada. Obrigada, professora Deusuíta. Mais alguém? Ninguém levantou a mão? Nazito, professor Nazito, boa noite. O seu som, professor. Aí, agora sim, não é? Sim. Boa noite, Neuza, boa noite, Valner, boa noite, Preto, Deusuíta, Valdeni, Ana Cláudia. Eu estou dizendo aqui os que eu estou vendo. Estou vendo aqueles que eu vejo na minha tela. E também o professor Manuel, que está ali no cantinho. Bem, eu estou entrando apenas para ratificar o que o Valner, né, expôs aqui para a gente, através da leitura, através do comentário, né, que ele fez, não é, bastante compreensível, Valner, bastante agradável, eu diria também, o que você falou, não é? Eu digo agradável porque é aquele tipo de fala, né, de argumento, né, que complementa as ideias que nós já temos ou que nós viemos aprendendo aqui nesse grupo e em leituras, né, e em outras leituras que fizemos. Eu estou dizendo isso como eu disse no início, né, para ratificar, reforçar, né, o que você acabou de falar, Valner. Então, olha só, eu tinha dito, Neuza, naquela reunião que nós fizemos entre nós, não é? Fizemos algumas discussões, e lembramos, né, da tese, né, do George James, né, que, enfim, sobre a qual já houve polêmica aqui nesse grupo, a gente sabe disso, mas, assim, eu tenho aqui em mãos, vou aqui mostrar para vocês, acho que muita gente conhece aqui o livro do Renato Nogueira, né? Acho que muitos de vocês têm, já leram, né, como eu, e nesse livro, né, o Renato, eu estou aqui na página 55, onde o Renato faz a citação do George James, né? Ele faz a citação do George James, Valner. Olha só o que ele diz, gente. Olha só o que imagino que todo mundo sabe quem é o Renato, né? Renato Nogueira, que é um negão, estudioso, né, da filosofia africana, grande conhecedor, um profundo, né, conhecedor da filosofia ocidental e da filosofia africana. Então, veja só o que ele fala aqui nessa página. Ele diz assim, né, que o trabalho de James se chama Legado Roubado. A filosofia grega é um roubo da filosofia egípcia. Né? Inclusive, o Valner fez uma pergunta. Você fez a leitura, né? A gente pode afirmar que houve roubo da filosofia egípcia realizada pelos gregos? Foi mais ou menos isso que você falou, Valner? Pois é, claro que sim, podemos. Né? Podemos e devemos. Não é? Eu digo isso, já estou dizendo isso com mais convicção, com mais consciência, não é? Porque, assim, a gente começa a ouvir outros estudiosos, não é? Como o próprio Renato, né? Como o próprio Renato Nogueira, e ele diz mais o seguinte, não só isso, ele diz assim, continuando, o título da obra já é contundente e, sem dúvida, não faltam comentários que apontem possíveis exageros na obra, não é? Comentários, claro, que a gente sabe que fazem e apontam esses possíveis exageros na obra.
Porém, diz o Renato, a leitura cuidadosa do trabalho, seguramente ainda pouco lido nos circuitos acadêmicos, pode certamente dirimir algumas confusões por conta de leituras enviesadas. Existe o mérito do trabalho ser uma provocação incisiva, contra-narrativa e anti-hegemônica, que é exatamente, né, a narrativa, né, do James, não é? É essa narrativa contra-hegemônica, não é essa provocação mesmo, não é? E sabemos, né, e nós podemos, assim, confirmar ainda mais, digamos assim, confirmar a anterioridade filosófica dos egípcios em relação aos gregos, tanto pelo fato de sabermos que alguns intelectuais, alguns filósofos, né, daquele período pré-socrático, como Pitágoras, como Tales, o próprio Platão, não é? E o próprio Aristóteles, isso depois, não é? Nós sabemos que eles viajaram, né? Eles viajaram ao Egito, né? Para o Egito, e não, nós confirmamos a anterioridade filosófica dos egípcios não apenas por esses fatos, por essas viagens, né? Daqueles filósofos pré-socráticos, que foram visitar os sacerdotes egípcios. A gente sabe que assim, os sábios egípcios tinham nome, e esse nome eram chamados de sacerdotes, de escribas e de vizires, não é? Esses personagens, né, egípcios foram grandiosos, né? Foram, de fato, pessoas de mente, né, de mente grande, não é? E de muita inteligência, não é? E é óbvio que nós temos muito que aprender. Eu, particularmente, tenho muito que saber ainda sobre os mistérios egípcios, não é? Que é uma das filosofias, né? Um dos temas, né, da filosofia egípcia, são esses mistérios. Sim, aí só para completar e terminar o que eu estou querendo dizer, gente, e no livro, né, do Renato, ele cita, né, os grandes estudiosos africanos que apontam a existência da filosofia há mais de 2 séculos antes de Cristo, não é? Por exemplo, aqui o Renato cita, né, a filosofia africana do período faraônico, que é, na verdade, um livro um livro, cadê ele? É o livro, eu esqueci agora o nome dele, não está aparecendo aqui, mas assim, do Teófilo Obenga, né? A filosofia africana, né, do período faraônico, de 2780 a 330 antes da nossa era. Quem escreveu essa obra foi o Teófilo Obenga. Não foi isso, Preto? Você já citou muito o Obenga, e eu me lembro disso, né? E você deve já ter lido. Enfim, então, nós temos o Obenga, né, que faz comentários, né, da existência e faz colocações e apontamentos, né, sobre a existência da filosofia desde 2700. Aliás, eu me lembro de um outro escrito do próprio Obenga, no qual ele diz que a filosofia quemética existe desde 3000 e tanto antes de Cristo. Né? Já existia mais de 3.000 anos antes de Cristo. Portanto, trata-se de um conteúdo antigo, muito antigo, que antecede e muito os gregos. Então, assim, a gente não pode realmente, como eu já ouvi aqui, acho que foi a própria Ana Cláudia dizer, a gente não pode, não deve ter medo de falar, como o próprio Val, né, falou aqui em alto e bom som, que houve, sim, um saqueamento
dos produtos egípcios. E ainda concluindo, termina agora, Neuza, só para citar ainda o Wallner, as viagens, por exemplo, do Alexandre o Grande, nessas viagens, né, ele foi o primeiro saqueador, não é, aqui citado pelo James, nas viagens, né, do Alexandre, ele levava material do Egito para Aristóteles. Não é? Ele levava material para Aristóteles, e aí Aristóteles, claro, né, Aristóteles recebia de bom grado, com muita gratidão, né, trazendo o que ele, na verdade, roubou do Egito, né, para a Grécia. Enfim, então, fica aqui a minha fala também, para dizer que eu concordo, sim, que houve roubo da filosofia egípcia realizada pelos gregos. Obrigado. Obrigado, professor Nazito. Eu vou passar a palavra para o professor Manuel, mas antes eu vou ler uma pergunta aqui no chat, e aí, se o professor Manuel puder já ir comentando a respeito disso, ou o Aldacir, ou depois o Wallner, ou a Ana Cláudia. Manuel Alves Oliveira pergunta: não sou filósofo nem professor de filosofia, apenas um integrante da luta antirracista. Posso, então, afirmar que há um racismo integral quando as nossas universidades escondem um livro como este? Boa pergunta, né? Então, eu passo a palavra ao professor Manuel. Saudações, eu vou ser rápido, porque quando levantei a mão ninguém tinha levantado, então só levantei para dizer parabéns, Wallner, e força aí. E, de facto, é o que eu sempre venho dizendo. Estes livros, o Nazito disse uma coisa que é muito importante para a gente, que Renato Nogueira também vai dizer: é preciso entender os títulos dos livros. Não só este, quando a gente lê, vou escolher um qualquer, um contemporâneo, Crítica da Razão Negra, Antilibem, é crítica da razão pura. Há uma ligação metafórica e provocatória nesses títulos, quando você vai lendo todo o percurso. Por exemplo, Wallner, quando o que nós estamos a discutir hoje aqui, por esses dias, está sendo discutido na teoria feminista. As pessoas não se assustam quando se discute o roubo que se fez às mulheres intelectuais ao longo da história. As pessoas não colocam em debate isso. O próprio Albert Einstein, a sua esposa, a literatura... Quer dizer, a ideia do roubo não é uma ideia que deve assustar. Só assusta quando disse que uma Grécia roubou uma África. Isso é que assusta as pessoas. Respondendo um pouco à pergunta de Manuel. Quer dizer, é aquilo que eu gosto muito de Mudimbe, ele vai chamar exatamente o local epistêmico. Quer dizer, introduzir hoje, eu que digo agora, não é Mudimbe, digo eu, introduzir hoje este tipo de literatura nas escolas significa fazer uma reforma profunda até nos dicionários. Não sei se vocês perceberam a minha brincadeira. Significa, de facto, fazer uma reforma nos dicionários, nos locais epistêmicos que os nossos livros trazem. Então, não há dúvida, isso vou terminar por aqui, eu só responder: existe um legado roubado. Não importa como ele foi feito, como ele está sendo construído, mas a gente vai bater nisto. Quando Hegel afirma, não assusta as pessoas. Mas quando James diz, assusta. Quando Nazito diz, assusta. Quando Wallner diz, assusta. Quando Neuza diz... Quer dizer, são os sujeitos, os testemunhos e a sua credibilidade que nos permitem dar credibilidade àquilo que eles dizem. Este é o problema da ciência, Manuel. A ciência tem referenciais, tem cátedras. Esses nomes das ciências não são por brincadeira. Cátedra, cadeira. Então, tem a cátedra. Então, se eu sou um catedrático em filosofia, e o Nazito vai dizer...
quando pegam este livro, O Legado Roubado, dizem que ele não tem prova, não tem evidência. Mas é um livro baseado na pesquisa primária e testemunho, onde há análise, há evidências. Mas alguém aparece e diz que este livro não tem evidência. Mas a mesma pessoa que diz que este livro não tem evidência, acha que o livro de Platão, que não tem nenhuma citação, tem evidências. Quer dizer, eu não consigo, hoje em dia, debater com esta gente, porque falta-me a paciência, porque a filosofia me ensinou que estes campos existem desonestidade intelectual por parte daqueles que ocupam lugares catedráticos ou lugares nas academias. Eles não estão preparados para ouvir, não. Eles não querem ouvir, porque isso põe em questão tudo o que eles leram. Então, se põe em questão tudo o que eu li, se você põe em questão Hume, se você põe em questão Kant, então os meus artigos podem desmoronar. Mas não é isso, a gente só quer conversar e dizer o que Nazito disse. A questão dos odres, o vinho, o vinho que estamos trazendo, os reservatórios, as bibliografias que estamos trazendo, são novos na literatura, são velhos. Quer dizer, significa que, neste caso, se nós dissermos que a construção da ciência é baseada no revisionismo científico, nós estamos tentando fazer uma revisão. Mas essa revisão, ela não aparece como nova porque ela não aceita. Porque o papel da ciência é rever totalmente. Ela só cresce quando se vai revisando as suas teorias. Mas parece que quando você traz James, não é novo em relação a Platão. Estão a entender? Platão é tão contemporâneo e tão moderno quando você traz este autor. Mas quando traz um autor novo, que não seja este, que seja teoria ocidental, ele é novo, pode rebater. Então, Valmera, eu vou postar, cometi um pecado da outra vez, usei o termo pecado de propósito, porque, Valmera, Jesus teve quase toda a sua infância lá no Egito, né? Então não é possível a pessoa crescer no local e não aprender a espiritualidade. Então aquela espiritualidade forte daquele senhor ali é africana também. Então há vários legados roubados. Obrigado. Fantástico, professor Manuel. Aldaci. Então, mais uma vez, boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu trago aqui para nós uma reflexão com base nessa questão do roubo e principalmente a pergunta, uma pergunta-resposta do professor Wallner. A filosofia foi realmente roubada, e não só a filosofia, mas todo o nosso contexto africano foi roubado. Na nossa aula da semana passada, nosso estudo, a professora Ana, ela fez uma apresentação e eu achei aquilo assim muito interessante, e depois eu fui buscar. E quando ela fala da pedra Chabaca, que hoje encontra-se no Museu da Inglaterra, né, no Museu Britânico, aí a gente vai observando que esses conhecimentos foram escondidos, ou seja, foram roubados, comprados, né, foram lá, pegaram, trocaram a troco de coisas simples, porque essas questões trazem um conhecimento profundo. Eu estava olhando a pedra Chabaca e aí fiquei imaginando o seguinte: quando o cristianismo fala da pedra que Deus falou e Moisés escreveu lá aquelas tabuletas, elas já estavam escritas. E aí levaram para lá. O microfone seu está aberto, Nazito. Então, concluindo aqui, de como que essas coisas acontecem. E para nós, aqui desse núcleo, ele tem trazido à tona uns debates com muita profundidade.
e que realmente nós estamos provocando naqueles que não querem que a gente elucide essas coisas, como aconteceram nas guerras religiosas, na Inquisição. Ou seja, eu sou obrigado a falar a língua do opressor. Então, para concluir aqui, eu digo 3 coisas que eu costumo dizer. Nós aqui, brasileiros, diáspora, negros, etc. e tal, que fomos sequestrados lá do continente africano, nós fomos obrigados a falar a língua deles, do dominante, vestir a roupa que o dominante quis que nós vestíssemos, comer a comida que o dominante quis que nós comêssemos, e falar a língua deles, e cultuar o Deus na ótica e na cultura deles. Ou seja, nós fomos totalmente lesados. Aquilo que eu tenho dito, tiraram de nós o direito de ser ou de ser, ou até mesmo de ser. Ser quem? Ser quem nós queremos ser. Então isso é uma questão que nós vamos sim, com certeza, aprofundar. E, professor Wallner, fomos sim roubados e continuamos sendo roubados e massacrados por essa cultura eurocêntrica dominante que quer realmente se perpetuar por ad eterno. Axé a todos nós, Iru. Ana Cláudia. Bora. Professor Wallner, parabéns pela tua exposição. Eu sei que você tinha muito mais para falar, né? Mas o tempo é curtinho e foi muito bom. E eu queria contribuir com esse diálogo que está acontecendo agora a partir de uma fala tua, né? Que você vai dizer que o autor está dizendo sobre a necessidade de uma transformação no olhar, né, numa transformação na forma de ver e pensar na educação, a transmissão, o conhecimento que é trabalhado pelas escolas. Mas veja, nós continuamos no processo de colonização, não é? Nós não saímos desse processo, ainda estamos no período do colonialismo e ainda reproduzimos as ferramentas do colonialismo no nosso cotidiano, né? Então, esse epistemicídio que é cometido contra a cultura negra, ele é uma prática racista que está estabelecido nas nossas relações. Invisível, né? Nós temos que entender que no Brasil a prática racista é diferente de outros países. Nos Estados Unidos, ela era muito à vista de todos. Existia uma segregação. Aqui no Brasil, nós tivemos o mito da democracia racial que se mantém até hoje. E que aí isso é utilizado na prática para dizer, olha, não é bem assim que você está imaginando. Nós estamos fazendo melhor, nós vamos avançar, mas tenham calma. Nós não temos nada contra vocês, mas nós não avançamos, nós não saímos do mesmo lugar. As violências continuam acontecendo no nosso cotidiano. E aí, quando até eu vi o começo de uma pergunta falando sobre as peças que foram levadas, né, pelo velho mundo, que foram roubadas do continente africano, como foram roubadas da América Latina, estão sendo devolvidos? Então, mas e todo o mal que foi feito durante esse período, toda a destruição do conhecimento, isso ninguém fala. O que essas pedras, ou essas peças, me perdoem, diziam, o que elas representavam sobre as civilizações das quais elas foram usurpadas, ninguém fala. Porque quando eu tiro todos aqueles monumentos, aquelas peças do Egito, eu as torno do poderio europeu. Então, eles vão usar aquelas peças do modo que eles quiserem, e eles ainda continuam usando isso. Quando eles invisibilizam os conhecimentos,
que estavam expressos nessas obras de arte. Porque dentro da cosmopercepção indígena ou de Abiyala ou de África, não é arte somente, é conhecimento de mundo. Nessas peças estão impressos o modo de ver e perceber o mundo. Então eu causo um apagamento, e agora quando eu devolvo, eu não retorno esse conhecimento. Eu deixo ele silenciado, eu deixo ele na invisibilidade, no vazio. E aí você pergunta, né, Wagner, dessa necessidade, pergunta não, você traz a afirmação do autor, dessa necessidade, desse conhecimento adentrar as escolas. Nós continuamos colonizados. Nós continuamos a serviço do colonizador. As nossas escolas são a instituição de mais poderio desses colonizadores. Então, é necessário? É. Como fazer? Volta a pergunta para você, tá? Marli? Então, eu quero primeiro agradecer a professora Ana Cláudia, porque ela pavimentou toda a questão que eu também estou querendo contribuir. Seguinte, epistemicídio. Está claro. Epistemicídio. E aí, o epistemicídio não é um roubo do legado, é o apagamento, é o ocultamento, é a negação de uma história, de uma experiência vivenciada, existencial. E aí eu trago para dentro da perspectiva onde eu estou. Desde 1995, eu trabalho no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Daqui a 12 anos, o Colégio Pedro II vai fazer 200 anos. E desde que eu entrei lá, a minha posição é lutar contra o racismo, que é a expressão prática, natural, política, ideológica desse epistemicídio, como a professora falou. Transvertido no mito da democracia racial. A gente não entende. O povo não entende. Não entende essa construção, não entende essa lógica. E aí a gente fica perdido nesse emaranhado. Lá no Colégio Pedro II, desde 2015, quando levamos o movimento negro lá para dentro do colégio, no campo São Cristóvão II, para botar o dedo nessa ferida, a partir da aula inaugural do professor Munanga, eu assumi e tenho conquistando os companheiros que a gente precisa passar e fazer o letramento racial. Se não entendemos o que é o racismo, como isso foi construído, por que da existência disso e para que isso serve, a gente não vai avançar. A minha pesquisa não é nessa órbita. Eu sou mestra em filosofia pela UFRJ e na linha de pesquisa raça, gênero e colonialidade. A minha pesquisa é: Candomblé não é religião. É
a filosofia de vida dos povos do tronco linguístico iorubá. É isso que eu estou escrevendo agora no doutorado. Porque eu mostrei isso no mestrado. As narrativas de axé enquanto saber filosófico. Desconstruiu Hegel. Desconstruiu Aristóteles. Desconstruiu Sócrates e o Platão. E a banca disse que a minha pesquisa era ousada e inédita e que eu tinha que continuar. Não era a minha perspectiva, porque a minha perspectiva era ser reconhecida dentro do Colégio Pedro II enquanto mulher negra, oriunda de comunidade quilombola, também tinha direito de fala. Por isso eu fui fazer o mestrado. Daqui a alguns dias eu vou fazer 75 anos. E eu estou lá. Lutando por esse resgate, por esse reconhecimento. Agora, professora Ana Cláudia, gratidão por a senhora ter pavimentado essa minha contribuição. Entende? Professor, palestrante da aula de hoje, magnífico. Porque o meu referencial teórico, eu estudo os povos do tronco linguístico iorubá antes da chegada do primeiro colonizador. E as pessoas falam, Marli, por que tu vai estudar isso? O que te interessa isso? Eu preciso saber da origem da minha identidade cultural. Eu preciso entender isso. Eu não posso ser enganada e continuar nesse engano do que disseram de mim e que disseram que eu tinha que acreditar e reproduzir. Meus antepassados pagaram com a vida e com sangue. Gratidão. Fantástica, Marli, fantástica, parabéns. Muito bom mesmo. Axé. Sim. Aliás, hoje está demais, né? Eu vou ler aqui o comentário do professor Manuel Cocholi, e depois eu devolvo a palavra para o Wagner. Tudo bem, Wagner? Volto que me pertence. Isso é um link, né, professor? O link. O que acha dos esforços de museus americanos e europeus para devolver artefatos a seus países de origem? Cada vez que entro em um museu europeu e vejo artefatos africanos, quero roubar de volta o que me pertence. Recentemente, a Itália devolveu à Etiópia um obelisco de Axum, roubado por Mussolini na Segunda Guerra. E o significado deste monumento para os etíopes está além do que você e eu conseguimos entender. Manuel Cocholi, Paulo Gomani. Aí depois o professor Manuel Alves Oliveira, ele comenta o seguinte: que tal um seminário nacional filosófico organizado por este grupo, com convite às e aos professores e professoras de filosofia, um seminário online sustentado no legado roubado, objetivando o público-alvo, tendo como público-alvo estes e estas. É uma ideia fantástica e a gente vai pensar assim, né?
no núcleo de filosofia pan-africanista da Aprofib. Então, eu passo a palavra ao professor Wallner, se ele quiser comentar o que foi exposto, né, pelos outros participantes, e depois que ele faça, então, as suas considerações finais. Professor Wallner? Bom, estou de volta, muito obrigado pelas contribuições aí, fico muito feliz, tem coisa que eu não apontei, tem o professor Nazito, parece que foi muito mais aprofundado do que eu, parabéns, professor Nazito, e, bom, eu vou transformar algumas falas em perguntas, né? Eu lembro a professora Deusuíta, se não me engano, foi ela que a primeira a falar, né? Eu posso fazer uma pergunta: qual é a relação da filosofia grega com o Egito? Isso aí é bastante problemático. Existe uma relação? Então, essa relação deveria ter existido, porque essa consciência filosófica que os gregos não tinham, certo? Eles não têm essa consciência. Existe sim, só que essa consciência, porque a maioria deles foram educados, foram estudados no Egito, certo? Tá. Bom, como o professor Nazito salientou, a questão de ele mencionar o filósofo Teófilo Obenga e Sheikh Teófilo. E no caso, eu não sei se você sabe, no caso, o Sheikh Anta Diop, ele foi o primeiro que desafiou o filósofo alemão Hegel. Foi o primeiro, certo? Na sua tese em Sorbonne, quer dizer, em Sorbonne, certo? Eu esqueci eu lembrei o título do livro, só que eu não vou salientar aqui. Foi nessa tese que desafiou totalmente o pensamento hegeliano, tá? E sobre a pergunta, não lembro quem foi, o James foi categoricamente, ele diz que a gente deve retirar, né, os livros didáticos falando sobre Platão, Aristóteles, nas nossas escolas e universidades. Foi bem claro essa parte aqui. Existe nas nossas universidades falando sobre o que é nosso. Então, ninguém vai acreditar isso. Falando sobre o legado roubado, desafiando Platão e Aristóteles, né? Vocês lembram que eu teve uma discussão do grupo, diz que o autor não tem fundamento suficiente para desafiar o livro do Platão. Então, apoiando a ideia do professor Manuel, né? Que argumento o Platão teve, né, para desafiar o Egito, para desafiar a filosofia africana? Todo mundo acredita no conhece de atimismo. Penso, logo existo. Falando sobre isso, maravilhoso, é bonito, né? Então, prosseguindo, o professor Pretolindo fala sobre a questão, a gente teve uma obrigação de falar a língua do opressor. Realmente, sim. Foi um ponto fundamental que o professor Pretolino tocou aqui. Porque o Sheikh Anta Diop diz que, enquanto a história da filosofia africana não foi escrita por filósofos africanos, nunca terá uma verdade sobre a filosofia africana. Então, ele fala também sobre a questão da personalidade negra. Certo? Essa personalidade, o fator linguístico, se não me engano, é o terceiro fator que ele menciona no seu texto. Isso já aconteceu no Brasil, né?
que eu esqueci a língua primeira do Brasil. Poucas pessoas falam. Todo mundo fala português. Isso tudo... Pois não, professor? Eu estou dizendo, deveria ser Tupi-Guarani. Exatamente, professor. O fator linguístico é um ponto fundamental para o colonialismo. Consegue, ou seja, manter o sistema. Né? Para manter o sistema, o fator linguístico é um ponto-chave para eles. Eles tentaram fazer isso lá no Haiti. Eles não queriam que a gente falasse crioulo. Né? Eles não queriam que a gente falasse crioulo. Uma coisa interessante, quando eu cheguei aqui, tem povos originários, tem muitos aqui. Lá no Haiti, os espanhóis mataram todos. Foi um genocídio total. Entendeu? Ok, vamos seguir nessa parte aqui. Professora Ana Cláudia, ainda assim existe o colonialismo. Vou citar alguns exemplos aqui, que é a Chile Membe, ele fala do neocolonialismo. Ou seja, um colonialismo perpétuo. Existe sim. Então, vai ver aqui, ninguém quer ler sobre o Abdias de Nascimento. Esse ponto-chave que você tocou, que é a questão do mito da democracia racial. Ninguém gosta, ninguém vai querer ler. Portanto, é um filósofo político crucial, né? Para, como um debate também, do ponto de vista acadêmico, ninguém vai querer ler. Quando eu tive contato com a obra dele, eu chorei demais, né? Tanta coisa que eu vi que está acontecendo ao contrário. Recentemente, eu tive contato com uma obra de um moçambicano, que aqui eu tenho o nome dele, que é Elgimino Pedro Mucali. Ele escreveu um livro fantástico, né? Tem uma parte que eu li, é muito interessante. É um trabalho que tem que ser feito por nós. Ele fala dessa forma: os oprimidos devem parar de seguir caminhos já traçados, porque estes conduzem sempre ao mesmo destino onde os outros já chegaram. Com a desvantagem de se chegar tarde em relação aos outros. Caso contrário, tanto o continente africano quanto alguns países da América, vou repetir essa parte, tanto o continente africano quanto alguns países da América continuam a subdesenvolver para desenvolver o Ocidente, fazer da África e da América impotentes para tornar potente o Ocidente. Então, fomos roubados sim. Eles não roubam apenas os nossos conhecimentos. Foi totalmente um epistemicídio. Eles roubaram as nossas riquezas também. Então, eu vou dizer que eu estou reafirmando e afirmando isso sobre o livro Legado Roubado. Estou 100% de acordo com o autor, porque não vou salientar isso, mas de tudo que eu aprendi no percurso acadêmico, sim, a filosofia africana deve um ponto essencial para a descolonização da mente. Finalizando, agradeço a todos. Não sei se vai ter mais algumas palavras. Agradeço a todos. Eu não sei se teve uma pergunta, no caso da professora Ana Cláudia, como isso deve ser feito? Certo? Como isso deve ser feito? Você, enquanto professora, deve estar no lugar certo. No caso, lugar de fala, propondo
pela professora, eu esqueci o nome dela. Marli? Não, é uma brasileira. Quem fala sobre o lugar de fala? Jamila. Jamila Ribeiro. Exatamente, certo? Então, esse lugar de fala, enquanto Ana Cláudia, é possível voltar à questão de filosofia africana nas escolas, nas universidades. Né? E como muitos autores, como Azante, fez lá nos Estados Unidos. Então, eu não sei se respondi, se você está satisfeito, eu não sei se é isso que você queria ouvir. Bom, eu finalizo por aqui. Se der tempo, depois que concluir o outro capítulo, né, eu posso continuar finalizando esse capítulo. Se puder me dar uma chance, estou de acordo. Muito obrigado. Obrigada, professor Wallner. É isso mesmo, né? A vontade é da gente continuar a discussão e não parar por aqui. Eu creio que... Os livros que Valder citou são esses. Desses, né? Renascimento Africano. De quem é o Renascimento? Eu não estou conseguindo ler aqui. Exatamente isso. Afrocentralidade. Eu tenho também aqui, ó. Coloca no núcleo. Sim, que a gente... coloca assim no grupo. Coloca no grupo. No interregno do grupo, podemos chamar a ele para apresentar o mais recente dele, este. É mais do panafricanismo mesmo. Sim. O Renascimento Africano. Eu depois passo o contato dele para a Nelsa. Tá bom, obrigado, Manuel. Mostra a foto aí que eu vou dar um jeito de adquiri-lo. Sim. Então é isso, pessoal. Por hoje encerramos o nosso as sequências dos capítulos, né? Temos uma reposição que é do capítulo 7. Vamos organizar para que a gente consiga fazer na próxima segunda-feira, então, a reposição do capítulo 7. Tá bom? Ô, Neuza, a Preta Ju abaixou e levantou a mão. Eu não sei se ela quer falar. Um acidente, ou se foi um acidente, ou se ela quer falar alguma coisa. Preta Ju... Foi acidente. Tá bom, mas fique à vontade se quiser falar também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite, obrigado pela presença, obrigado aos companheiros aqui que participaram e na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente. Tá bom? Muito obrigada. Neuza. Sim. Neuza. Sim. Parabéns. Parabéns. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Hoje é aniversário da Neuza. Parabéns. Ontem foi mesmo. Parabéns. Eu escrevi lá, mas nada como a gente falar ao vivo aqui, né? Parabéns, professora Neuza. Muito obrigado. Valeu, Neuza. Parabéns. Obrigada. Saúde, muita paz. Vocês são especiais. Estão aqui, ó, no meu coração. Muita fé. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Tchau. Parabéns, professora Neuza. Obrigada, Jaime.